Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 49. Jesus aparece aos discípulos. No vídeo anterior, a gente viu a passagem de Jesus no caminho de Emaús, ou seja, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús na estrada. Eles encontram com Jesus, não o reconhecem Jesus. Jesus vai explicando para eles no caminho todas as profecias a respeito do Messias e dizendo, que elas se cumpriram com Jesus. Aqui é domingo de Páscoa, ok? Eles acabaram de descobrir que Jesus ressuscitou. E aí eles estão nessa conversa, será que ele ressuscitou mesmo? O que será que aconteceu? Jesus aparece e à luz de todas as profecias do Antigo Testamento, ele vai provando para os discípulos que Jesus era o Messias. E quando eles chegam na cidade de Emaús, eles sentam para comer. Quando Jesus parte o pão, da maneira que Jesus parte o pão, eles têm os olhos abertos, e veem que é Jesus, entendem que era Jesus que estava ali com eles, e Jesus some. Então eles voltam para Jerusalém e contam isso para todo mundo. Então a gente está na continuação dessa passagem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto começa, enquanto falavam sobre isso. Então, se eu começar daqui assim, do nada você vai falar, falavam sobre o quê? Enquanto falavam sobre que assunto? Então é isso, eles estavam falando da aparição de Jesus para eles em Emaús, certo? Então vamos lá. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. A tradução mais conhecida é paz seja convosco. Gente, imagina você tá numa reunião com os crentes e Jesus aparece e diz paz. Oh, glória a Deus, que coisa mais linda! Que coisa mais maravilhosa! Esse apresentou-se significa apareceu. Vamos lembrar que eles estavam com medo, eles estavam reunidos, mas trancados, com medo de serem pegos. Versículo 37. Eles ficaram assustados e com medo. Claro, pensando que estavam vendo um espírito. Olha que interessante, o texto vai dizer pra gente que não era um espírito, porque pode ter essa interpretação errada quando a gente fala de ressurreição. A ressurreição é o corpo ressurreto mesmo, tá? Por isso não existe corpo de Jesus, porque o corpo dele físico ressuscitou. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Eles estavam vendo Jesus, mas era uma coisa tão absurda, tão sobrenatural, que eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. E, sinceramente, não julgo. Porque a gente sabe o fim da história. Então é fácil a gente olhar aqui e falar, nossa, quanta incredulidade. Mas será que a nossa fé seria assim tão inabalável? Quando a gente sabe o fim da história é mais fácil, julgar quem tá passando por ela. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Isso aqui é lindo demais. Ai, toda vez que eu vejo qualquer cena, novela, filme, série, teatro, que encena essa passagem, eu me emociono. Ó, já tô emocionada. Jesus mostra as mãos furadas pelos cravos e os pés furados pelos cravos. Note que Jesus é paciente, Ele tá vendo a incredulidade deles, tanto que ele pergunta, por que vocês têm dúvida? E com amor, ele mostra as marcas da cruz. Com amor, ele fala, vem ver aqui, ó, sou eu. Como Deus é paciente com as nossas inseguranças, com a nossa falta de fé, com a nossa mente pequena. Como Jesus tem paciência conosco, porque ele transborda amor. O amor é paciente, não é o que disse Paulo?
Ai, tive que dar uma pausa aqui pra me recuperar. Eu costumo brincar. Eu tenho muitas amigas que oram em línguas, né? E eu falo pra elas que eu ainda não oro em línguas, mas eu oro em lágrimas. É isso. E para mim é impossível falar do amor de Deus, falar sobre quem é Deus e não me emocionar. Porque a gente precisa ter consciência de como a gente é pequeno, de como a gente não vale nada. E ainda assim ele nos ama. Hoje o mundo caminha numa direção, existe até uma piada, né? Que as pessoas acham o alecrim dourado. Ela é especial, ela é escolhida, e isso de fato existe. A Bíblia diz que Deus tem os seus escolhidos, mas são escolhidos para uma missão, não são escolhidos para ficar num berço esplêndido de ouro, sendo amado e idolatrado por Deus. São escolhidos para guerrear. Deus tem as pessoas que ele chama, que ele levanta, mas são pessoas que ele chama para serem homens e mulheres maduros, fortes, guerreiros. Esses são os escolhidos do Senhor. E ainda assim, ele nos ama, porque a gente só tem condições de ser forte, guerreiro, perseverante, através do Espírito Santo do Senhor. Mas vamos voltar aqui. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Aí ele dá a chance deles tocarem. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, porque eles estavam achando que era um espírito. Ó, espírito com letra minúscula, tá? Espírito de, sei lá, assombração, fantasma, né? Um fantasma não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, eu ressuscitei. É isso que eu tô falando. Por que não tem corpo no túmulo de Jesus? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou em carne e osso. O corpo foi restaurado. Mas as marcas ficaram. O corpo foi restaurado. As chibatadas, a coroa de espinhos, tudo isso foi restaurado, porém os pregos da cruz ficaram como prova de que ele havia se entregado na cruz. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha aqui. E por não crerem ainda, ou seja, eles ainda não acreditavam no que eles viam. É falta de fé? Não, é porque é muito absurdo. A gente tá, desde criança, ou enfim, nós somos uma sociedade cristã, né? No Brasil, a gente ouve falar de Jesus desde sempre. Pra gente, isso é muito comum, né? Já foi explicado, mas imagina pra eles o tamanho do absurdo que era isso. E o texto diz pra gente, ó. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. Porque é uma coisa absurda. Eles estavam chorando o luto, eles estavam há 2 dias, né, desde sexta-feira à tarde, com a certeza de que o mestre tinha morrido, e de repente o mestre aparece para eles no meio da sala, sem passar por porta, por janela, por lugar nenhum, vivo, com as marcas da cruz. É muito absurdo, né? E ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Sabe o que isso me lembra? A filha de Lázaro. Quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, o que ele faz? Ele pega a menina pela mão, ela levanta, e o que ele fala? Deem-lhe de comer. Ele manda o pai e a mãe alimentarem a menina que acabou de ressuscitar. E aqui Jesus acaba de ressuscitar, e o que ele pede? Comida. Não existe nada que nos faça mais vivos do que comer. Comer tem os dois significados. O alimento mantém a gente vivo, e nós temos que estar saudáveis para comer. E eu tenho uma amiga que diz que ela é pastora, que é uma visão muito bonita, eu nunca tinha pensado nisso, até ela falar. Que somente os seres humanos, né, os animais também, mas assim, comem. Ela fala em relação aos seres espirituais. Então, anjo, demônio, não existe comida para eles. Deus criou a comida para a criação. Os animais e para nós. E é algo que Deus deu para o nosso deleite, para o nosso prazer. A gente precisa da comida para existir, mas somente o homem tem o talento de pegar os alimentos e cozinhar e transformar, temperar, assar,
Nenhum outro animal faz isso. Os animais pegam do jeito que está na natureza e se alimentam e sobrevivem. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar o alimento e ter extremo prazer com ele. Tanto que isso acaba virando um problema, né? É um presente que Deus deu para nós e que pode virar, inclusive, um pecado da gula. A gente tem que ter esse limite, mas a gente tem que entender que a comida é um presente do Senhor para nós. É algo que somente a gente faz. E assim como quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, que ele diz para darem alimento para ela, ele aparece ressurreto e pede comida. Tá todo mundo boquiaberto que ele ressuscitou. Aí ele fala, e aí, tem alguma coisinha pra gente comer? Porque Jesus era de mesa. A mesa fala de comunhão, a mesa fala de intimidade. Se você aí na sua casa não tem o hábito de fazer nenhuma refeição sentado à mesa, comece a ter. Que seja o café da manhã, que seja o jantar, que tá todo mundo mais tranquilo, mas tenha pelo menos uma refeição sentado à mesa sem celular. É na mesa que você fala como foi seu dia, que você troca experiências, que vocês dão risada. É à mesa. É necessário ter tempo à mesa. E é isso que Jesus vai fazer. Assim que ele ressuscita, o que ele vai fazer? Ter comunhão com os discípulos. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário. A gente viu aqui o livro todo Jesus usar este termo. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário. Essa palavra aparece muito aqui. E aí Jesus está recapitulando com eles. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Foi exatamente o que ele explicou para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nos profetas e nos salmos. Ou seja, Moisés, todos os profetas e os salmos falavam de mim. Quando a gente vai ler os salmos de Davi, é muito maravilhoso, porque tudo aponta para Jesus. Se você já leu o livro de Salmos, eu te sugiro que você leia de novo. E com esse pensamento, note que tudo aponta para Jesus. Então, olha aqui, lhes abriu o entendimento. Eu já falei sobre isso em outros textos. A compreensão plena da palavra de Deus, ela vem através do Espírito Santo. Então, a gente pode ler um texto hoje e entender mais ou menos o que ele diz literalmente. E amanhã você pode ler o mesmo texto e de repente ter uma revelação sobrenatural. Isso acontece quando o Espírito Santo te abre o entendimento. Então, tem coisas na Bíblia que a gente aprende na nossa alma, na nossa carne, pela lógica. Você é alfabetizado, você junta as letras e entende aquilo literalmente. Mas existem coisas que a gente aprende somente pelo Espírito. Por isso, sempre antes de ler a Bíblia, ore ao Senhor e peça para o Espírito Santo te ensinar. Ele é o nosso professor. O Espírito Santo é o nosso primeiro professor. E aqui é o que acontece. Jesus já falou isso aqui 500 vezes. De todas as formas, eles estão vendo Jesus ressurreto. Mas note que ele explica, ele come com eles, ele fala, nada. Aí o entendimento deles é aberto. É quando Deus quer. Mas, como que o entendimento deles foi aberto? Sentados à mesa com Jesus. Não espere ter uma revelação do céu sem ter intimidade com Deus. Não espere ter um entendimento aberto a respeito das Escrituras, a respeito das coisas do Senhor, do reino, sem ter uma vida de oração e de estudo bíblico. Muita gente fala, eu tenho dificuldade na Bíblia porque eu não entendo. Insiste. Lê todo dia. Lê um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. 1 hora vai começar a ficar mais fácil. 1 hora ele vai te abrir o entendimento. Mas você precisa estar em comunhão com o Senhor. Então vamos lá. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, tá vendo? Quem faz a gente entender a Bíblia?
o Espírito Santo. E lhes disse: está escrito que o Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. Então, Cristo e Messias significam a mesma coisa. Está escrito que o Messias haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. É onde eles estão, domingo de Páscoa. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jerusalém é o epicentro e de Jerusalém espalha para todo mundo, para perdão de pecados. Por isso que as igrejas dizem, vem como você está. É isso aqui, ó. Vem cheio de pecado e arrependido. Jesus te aceita. Daqui para frente, você se conserta. Vem cheio de pecado, se limpa, se lava, muda de vida e segue se limpando todos os dias. Essa é a vida com Jesus. Não é vem cheio de pecado, continua cheio de pecado pro resto da vida, porque Jesus te aceita. Não é isso, tá? Hoje existe uma pregação muito errada do que de fato é o evangelho de Jesus. Então vamos lá. Pregado o arrependimento de perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não precisava ler isso aqui. Vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês todos que estão aqui são testemunhas da minha morte, da minha ressurreição. Vocês estão vendo a minha mão, o meu pé, estão me vendo comer. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que é isso aqui? Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Isso vai acontecer lá no dia de Pentecostes. Então é disso aqui que Jesus está falando. Fiquem na cidade, ou seja, não saiam de Jerusalém, porque estava todo mundo com medo, né? Estava todo mundo querendo fugir, com medo de morrer. E Jesus dá a direção. Fiquem, vocês vão ser revestidos de poder. E isso aqui é o batismo no Espírito Santo, que vai acontecer com todos os discípulos. Então vocês vão ser batizados e enviados. Eu não vou fazer anotações, porque esses vídeos estão ficando muito compridos. Eu quero deixar eles mais curtinhos, para que você assista todos os dias. Então é isso. Que Deus te abençoe.